Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar aqui você hoje, nesta parte, final de tarde do dia 24, em especial vésperas de Natal. E Natal, como nós bem sabemos, o nascimento do Senhor. Natal, esta solenidade, este mistério de amor. Este grandioso mistério onde o Verbo se faz carne e habita entre nós. Caríssimos, neste vale ressaltar que o Natal, como a única solenidade, a única festividade, aonde contemplamos ele em 4 missas distintas. 4 missas com quatro liturgias diferentes. Muitos nós conhecemos a missa do galo e a missa do dia de Natal. Mas temos a missa da vigília, que é a tarde e noite do dia 24, no qual é essa que nós trazemos, que é celebrada antes do pôr do sol ou no início da noite da véspera. Momento chamado momento da expectativa, vigília, espera. Tem foco na fidelidade das promessas de Deus, e o Evangelho traz geralmente a genealogia do próprio Cristo, no qual falaremos um pouco neste momento. E também temos a missa da noite, ou a missa do galo, e qual a mais popular, geralmente conhecida, e foca nos acontecimentos históricos, a humildade e a pobreza do nascimento de Belém, e o Evangelho relata o recenseamento e o nascimento da manjedoura e o anúncio dos anjos aos pastores, no qual é esta liturgia que celebramos, que refletiremos logo mais. E ainda tem a missa da aurora, ou amanhecer do dia 25, que celebra ao romper do dia, é conhecida como a missa dos pastores, e foco com encontro e testemunho, e narra a visita dos pastores ao presépio e como eles saíram glorificando a Deus. E a missa própria do dia de Natal, celebrada foca no mistério teológico da encarnação, e temos como princípio o prólogo de São João. No princípio era verbo, o verbo se fez carne, habitou entre nós, aquilo que eu falei na novena de Natal. Então, são 4 solenidades com 4... são 4 missas com 4 liturgias diferenciadas, com seus 4 temas centrais diferenciados. Bom, no qual, perdão, já perdemos um pouco de tempo, mas necessário explicação. Natal, aonde 4 missas são necessárias, para que possamos vislumbrar um pouco deste mistério de amor, contemplar toda essa liturgia solene e maravilhosa do Natal do Senhor, no qual nós, em especial, celebraremos a da noite, propriamente dito, a missa da noite ou do galo, aonde, como eu disse, relata o anúncio, principalmente o anúncio dos anjos, o recenseamento, que é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 14. Mas vale ressaltar que, como propriamente dito, no dia 24 temos a missa da manhã, com uma liturgia, temos a missa da vigília, propriamente como eu já disse, e a missa da noite. São liturgias diferenciadas para o momento. Tá? Então, no dia 24, logo no início, provavelmente você terá a liturgia normal, semanal. Mas, para aqueles que forem para a parte da tarde ou para a parte da noite, terão as liturgias especiais que contemplam o Natal. Mas, claro, o correto é você ir, como a maioria celebra, né, a missa do galo ou da noite, como propriamente diz em sua região, e a missa do dia de Natal. Uma que celebra principalmente o nascimento de Jesus, na manjedoura, no presépio.
e a outra que relata principalmente o mistério, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Beleza? Mas o que a gente celebra neste momento é, então, primeiramente a noite de Natal, a noite santa, como vai estar escrito lá na imagem inicial. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Por meio da solene liturgia, somos introduzidos ao mistério da encarnação. Deus quis vir ao nosso encontro, fazer parte de nossa história, nascer em uma família como a nossa. Um menino nos foi dado e o Senhor visitou o seu povo. Esse anúncio deve ficar gravado em nosso coração, para que a verdade do Natal resplandeça em nossa vida. Envolvidos pela alegria e pela fraternidade e pelo mistério desta noite santa, celebremos a palavra de Deus, feita carne em nosso meio, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que anuncia o Natal do Senhor. Oremos, ó Deus, que fizestes brilhar nesta noite santa a claridade de Jesus Cristo, luz do mundo. Dai a todos nós que celebramos o mistério do seu nascimento, como pobre a graça de participarmos da sua vida, do mesmo modo que ele veio participar da nossa condição humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus nos fala, a palavra de Deus se encarnou na realidade humana, em uma família, em um povo e seus costumes. E permitamos que a luz dessa palavra de salvação brilhe e habite em nosso coração. Vamos juntos ler a leitura e logo retornar para a reflexão da palavra. Caríssimos, primeiramente, ao iniciarmos esta solene noite santa, vamos se deparar com a profecia do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 1 ao 6, no qual, para você que acompanhou juntamente conosco a novena de Natal, você viu a gente refletindo este momento. Mas o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Vou pegar algumas partes que não são necessárias. O jugo que oprimia o povo, a carga sobre os seus ombros, tu abatestes como na jornada de Madia. Tudo será queimado e devorado pelas chamas, porque nasceu para nós um menino. Foi-nos dado um filho, e ele traz aos ombros a marca da realeza. Príncipe da paz, justiça e santidade, o amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. E hoje nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Caríssimos, a primeira leitura, como propriamente já nos percebemos, ela vem nos trazer e profetizar, anunciar no tempo antigo a vinda do Salvador, o nascimento do Salvador, a luz que viria para salvar o povo. Tanto que eu vim com essa roupa um pouco mais especial, né? Eu não vou me aprofundar muito porque eu vou pegar da reflexão propriamente aqui escrita, porque eu achei ela maravilhosa. Mas só para a gente contextualizar. E lembrando que aqui propriamente diz, já nos traz da morte de cruz de Cristo, onde ele nos salva, ele nos redime dos pecados, ele nos livra das correntes do pecado. Só dando uma pincelada assim dita. Na segunda leitura, a leitura da carta de São Paulo a Tito, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ele fala já do anúncio do Cristo que vem propagar a salvação para todos, né?
Ele nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões, abandonar as trevas, né? Vamos assim resumir. E viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, viver na luz. Só tô trazendo uma pincelada rápida, tá, gente? Aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória. Esperando, bom, o nosso final de nossas vidas, né? Mais claro, assim resumido. E ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença, que lhe dedique para praticar o bem. Bom, fala do anúncio do Cristo que vem, nasceu para nos salvar e morreu na cruz para nos salvar, o seu sangue que foi derramado. Só para resumir, tá? Pelo amor de Deus. E, bom, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 14, nos traz ali o recenseamento, como eu havia falado, né? César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento. O primeiro recenseamento foi feito quando Querino era governador da Síria. Iam se registrar em suas cidades natais e José subia à cidade de Nazaré, na Galileia, até Belém, né, na Judéia, para registrar Maria como sua esposa, que estava grávida. Bom, se completou o tempo e Maria deu à luz a Jesus, né, e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. E vai aos pastores, aos reis magos. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. E o anjo vai dizer: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, o que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. E juntou-se o anjo a uma multidão da corte celeste, cantando louvores a Deus, dizendo: glória a Deus nos mais altos dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Vamos ler a reflexão. Na primeira leitura, ressoa o anúncio cheio de esperança e consolação, proclamando o advento de uma criança, como eu havia dito. Descendente de Davi, sinal visível da fidelidade de Deus para com seu povo. Esse menino virá não como um guerreiro imponente, mas como príncipe da paz, portador de um reino novo, onde cessarão as guerras, o ódio e o sofrimento, e florescerá uma era de plenitude e de paz duradoura. Ele será a luz que dissipa as trevas e esperança que renova os corações. Renova os corações. Somos recordados do fundamento que sustentam a vida cristã autêntica e comprometida e chamados a viver com fidelidade, porque Deus nos amou primeiro e nos resgatou. Não pertencemos a este mundo de forma definitiva, pois somos peregrinos caminhando rumo à eternidade. Os valores terrenos são passageiros, mas em Cristo encontramos o sentido eterno da existência. Por isso, como discípulos missionários, nossa missão é ser continuadores de sua obra no mundo. E em Belém, a cidade aparentemente insignificante, simples, pequena, nasce o Filho de Deus, encarnado na fragilidade de um recém-nascido. Jesus vem ao encontro da humanidade para instaurar a salvação, especialmente para os pobres, esquecidos, marginalizados e para todos aqueles que carregam o peso da exclusão. Sua proposta de vida nova não é imposta com violência ou autoritarismo, pois o amor de Deus jamais se impõe, ele se propõe. Jesus oferece ao coração humano um caminho de salvação que se constrói na liberdade,
no acolhimento, na ternura e no amor que transforma e liberta. Bom, com a leitura disso, se fica bem resumido e bem claro todo este mistério de amor, onde o Cristo que nasce. Eis que anunciaram nos tempos antigos, e eis que aconteceu, e eis aqueles que seguiram evangelizando. O anúncio do profeta Isaías, o nascimento de Jesus no Evangelho segundo São Lucas, e na leitura, na carta a Tito, de São Paulo a Tito, temos ali o futuro e a anunciação e a história do prosseguimento da fé, de forma resumida. Mas isto é algo misterioso. Nós chamamos de mistério, porque se compreende que no tempo antigo não se tinha uma visão que Deus poderia fazer tudo isso. Mas Ele fez. Então, felizes e alegres somos nós, porque Deus se fez presente e se faz presente em nosso meio. E cabe a nós, como um convite que Ele dá a cada um de nós e faz todo dia, segui-lo, anunciá-lo e amá-lo. Que Deus possa nos abençoar e nos proteger e nos guiar nesta santa missão. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus de infinita bondade, que pela encarnação do seu Filho dissipou as trevas do mundo, e com o seu glorioso nascimento inundou de luz essa noite santa. Expulsou de nós, de nossos corações, as trevas dos vícios e nos iluminou com a luz das virtudes. Amém. E que sobre nós possa recair e permanecer para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos, você que nos acompanhou agora, se você quiser voltar na novena de Natal, tem lá o Verbo se fez carne, a luz, o anúncio da luz, né? Mas são todos lá bem-vindos para rever a novena de Natal. Você que nos acompanha aqui, já desejo desde já um Feliz Natal, um Santo Natal a você que se reúne, a seus familiares e a todos nós. Também entrego a você, lembrando que amanhã também tem a reflexão do dia de Natal, onde falamos principalmente do Verbo que se fez carne. Hoje o foco era na promessa e no anúncio do próprio nascimento do Cristo. Era no foco do presépio, né, da humanidade. E amanhã celebramos tal qual o foco principal neste Deus que se aproxima de nós. Você é convidado a assistir comigo ou se direcionar a alguma igreja para assistir à Santa Missa. Então, espero podermos nos encontrarmos amanhã com a graça e a proteção do Altíssimo e também nos encontrarmos no próximo domingo com a solenidade da Sagrada Família de Nazaré. Vamos em paz e que o Senhor permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e compartilhar com quem necessita da palavra. Deus abençoe.